Vamos lá, meus caros, tudo bem? Prestem atenção aí, vamos trabalhar, a grande Revolução Farroupilha, que vai de 1835 a 1845. É a maior revolta do período regencial, dura exatamente 10 anos e acontece no Rio Grande do Sul. Ela tem uma influência ali muito grande das ideias consideradas republicanas, federalistas ali, e o interesse econômico por trás, que é fundamental. Porém, meus caros, aquela divisão entre conservadores e liberais, que é comum a gente reparar nas revoltas ali, ela vai existir, só que ela não é tão evidente como se tornou em algumas revoltas no Brasil. Aí, por outro lado também, essa situação não é bem clara no Rio Grande do Sul. Uma vez também que havia uma dificuldade entre a sociedade ali, não só rio-grandense, mas em todo o Brasil, dessa divisão entre liberais e conservadores, né? Então, por isso que algumas atitudes tomadas pelo governo imperial não vão surtir tanto efeito ali na situação da revolta, né? Então, vamos prestar atenção e vamos entender o que é essa revolta no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui a revolta chamada de Farroupilha, e aí nós temos aqueles que lutaram sendo chamados de farrapos. Farrapos, pois, seriam ali os opositores ao governo imperial. O governo imperial ao governo regencial aí nesse momento. Claro, meninos? Prestem atenção então. Vamos entender por que o Rio Grande do Sul se revoltou. Qual que é o grande motivo aqui? Qual é a razão dessa revolta? Os motivos para essa revolta estão vinculados ao aumento de impostos, tanto ao charque aqui, como também ao aumento de impostos à figura do sal, o que encarecia muito o produto do Rio Grande do Sul. E ele passava a sofrer concorrência com o charque, que era proveniente das regiões ali do Uruguai e da Argentina, que entravam no mercado brasileiro. Uma das razões aqui é que o Rio Grande do Sul, ele não é uma província que atua para o mercado externo, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão, mas ele atua no abastecimento ao mercado interno. E um dos produtos mais importantes para essa época era o charque, a carne, dentro do processo de alimentação. Pois se você matasse ali o gado, um boi naquela época, você tinha que consumir ele de forma rápida. O único mecanismo que você tem de conservação é o sal, por isso que o charque era muito utilizado. E o charque garantia ao governo regencial uma boa arrecadação de impostos, né? Por isso que você vai ter ali principalmente no mercado interno, né? Você vai ter um aumento de impostos ali que será sucessivos. Muito se dizia também na época que Santa Catarina não produzia ali uma riqueza em relação à arrecadação de impostos muito grande. E por isso, muitas vezes, o aumento de impostos que recaía sobre a figura do Rio Grande do Sul era também como uma forma de compensação à falta de impostos ali arrecadados em Santa Catarina. Então, olha, temos problemas seríssimos aqui. Um outro ponto que nós temos aqui era a taxação sobre o gado de fronteira. Essa taxação de gado de fronteira eu já vou relacionar com a insatisfação ali dos rio-grandenses numa situação que ocorreu no ano de 1834, um ano antes da revolta ali. Olha só o que acontece. Houve uma grande praga em 1834 que levou à morte, ali, a praga do carrapato, uma quantidade de gado enorme, um prejuízo enorme. O governo federal recusou, o governo regencial recusou assumir os prejuízos, ou até mesmo dar um auxílio ali para os estancieiros, para os fazendeiros, né? Por outro lado, ali como uma forma, de sair desses prejuízos, e como esses estancieiros que vão até mesmo liderar a Revolução Farroupilha, muitos deles estavam na fronteira com o Uruguai. Havia uma situação da travessia de gado do Uruguai que estava num preço mais barato
para o Brasil. Nessa situação, os estancieiros utilizavam de um mecanismo que era comprar o gado no Uruguai, trazê-lo para o Brasil e vender para as empresas de sal. Então diminuía-se os prejuízos ali. Lógico, aqueles produtores que tinham mais grana, que tinham capacidade de fazer isso. Já os menores produtores realmente vão amargar com prejuízo ali na região, né? Não tem como. Mas aí o governo sobretaxa o quê? O gado de fronteira. O gado de fronteira é sobretaxado e esse transporte ele passa a ser um transporte caro. Isso aumenta a revolta dos estancieiros. Puxa, a minha carne está sobretaxada, o mato gado eu pago mais imposto, o sal ficou mais caro. Agora, a minha solução, que era o gado de fronteira também, ficou mais caro ainda. Isso sem falar que eu tenho prejuízo da praga do carrapato, que o governo regencial nem mesmo olhou para mim. Então olha a situação desse povo. Esse povo está revoltado no Rio Grande do Sul, pois os prejuízos econômicos são avassaladores. Fora isso também, a criação da Guarda Nacional no Rio Grande do Sul não agrada ali. Não agrada. Por que não agrada? Meio que colocava, né? Os estancieiros se conheciam, um estancieiro ali poder exercer poder de polícia na região do outro, isso não era uma coisa ali que seria de bom grado, não viram isso, né? É aí onde que eu falo para vocês, essa diferença entre liberais e conservadores ali não vai se demonstrar de uma forma muito forte no Rio Grande do Sul, como se demonstrava em outras regiões do país. E uma das coisas que eles acabavam ali exigindo do governo regencial era mais autonomia às províncias, né? Que cada província pudesse dar o seu destino, poder se organizar com seus impostos, poder ter um programa de auxílio aos seus produtores, poder ali ser livre, né? Então, olha, essa questão da autonomia, que muito foi defendida lá atrás por deputados da região Nordeste, aqui eles começam a enxergar como uma necessidade. E essa situação de condução da política econômica pelo governo central também é vista como maus olhos, essa centralização. Eles gostariam que tivesse mais autonomia. Já estão colocando o interesse dessa galera no Sul no quê? No separatismo. Um dos objetivos que nós temos aí, talvez o mais importante, o objetivo é separar o Rio Grande do Sul do Brasil. Outro ponto aqui que nós temos é a circulação de ideias federalistas e republicanas. Há um desejo muito grande de implantar uma república no Rio Grande do Sul. E por qual razão que existe esse desejo? A aproximação ali com o Uruguai. Se de um lado a aproximação do Uruguai coloca ali uma situação de igualdade entre os indivíduos, sem privilégios, isso passa a ser visto com bons olhos, principalmente ali para os proprietários estancieiros fronteiriços. Então fala, nossa, olha, no Uruguai é diferente, nossa, olha, na Argentina é diferente, nossa, tem uma república. Aí de repente você sabe que na Argentina tem várias repúblicas e nessas repúblicas o princípio federalista continua unido à região, mas tem autonomia, consigo negociar, consigo fazer isso, consigo fazer aquilo outro. Tudo isso vai gerando uma grande motivação para essas pessoas no desejo político de estar livre do território brasileiro ou ali de ter uma certa autonomia por negociação econômica. Por outro lado, nós temos, olhando para uma região que está passando por uma crise muito severa, que teve seu principal produto, que no caso era o gado, sendo atingido por uma praga, o que levou ali a prejuízos enormes. E o governo brasileiro aumentou os impostos ali sobre o charque e aumentou os impostos sobre o produto que se utilizava para salgar a carne, o sal também. Então o que acontecia? Quando o indivíduo, ali o estancieiro, ia vender o gado para ali os charqueadores, para as indústrias de sal, praticamente o valor do gado ele estava ficando cada vez mais barato. Por que cada vez mais barato? Porque ele tinha que praticamente pagar os impostos, não sobrava quase nada para ele.
Os impostos vão aumentando, chega uma hora que ele vai produzindo, mas para vender o preço ali vai ficando cada vez mais baixo, ele já não pode mais trazer esse gado de fronteira. Se ele traz o gado de fronteira também, o imposto sobre o valor do produto dele, ele é obrigado a vender mais baixo ainda, e ali ele não ganha dinheiro. Os impostos começam a sufocar os estancieiros ali. E fora a insatisfação completa, e eles falando, pô, a gente precisa de mais liberdade, precisa mudar a situação. A tentativa ali de se dar o seguinte, que os estancieiros se reúnem para fazer uma invasão à capital, Porto Alegre, e ali de fato implantar uma república dentro do Rio Grande do Sul. Não terão sucesso ali no domínio de Porto Alegre, porém nas regiões vizinhas eles vão conseguir até implantar uma república ali e de fato fazer aquilo que era o desejo deles, separar-se do Brasil. Essa é uma revolta que tem ali a intenção do separatismo. E como que vai ocorrer e como vai ser o desenvolvimento dessa revolta? Bom, nós temos um embate lá no Rio Grande do Sul que será entre as empresas de sal, os charqueadores, aqueles que compravam o gado dos estancieiros, os fazendeiros. O que acontece? Com a alta de preços, ali através dos impostos, as empresas de sal querem pagar cada vez mais barato nos valores do gado ali dos fazendeiros. Então eles querem pagar cada vez mais baixo, cada vez mais baixo. E a mão de obra utilizada, tanto pelas empresas de sal como também pelos fazendeiros, era a mão de obra escrava. Então, por exemplo, chegou um momento que os prejuízos para os estancieiros eram tão grandes nessa situação da venda cada vez mais baixa por causa do aumento de impostos, retirando o lucro deles, que mal dava para eles se alimentarem e alimentarem os escravos que tinham. Então, olha, eles querem mudar, vamos se tornar independentes porque nós vamos tomar conta de nós mesmos. Nós vamos fazer a nossa própria produção. E aí o que acontece? As empresas de sal, olha esse desejo separatista dos estancieiros com maus olhos. Por que com maus olhos? Porque eles salgavam a carne e vendiam para as regiões ali do interior do Brasil, né? Atingindo ali São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, espalhando isso pelo Brasil inteiro. Eles estão interessados aqui, as empresas de sal, em mercado consumidor. Talvez a separação entre Rio Grande do Sul e Brasil resultaria em prejuízos enormes para as empresas de sal, que ali dessa forma corriam um risco de perder o seu mercado consumidor. Esse mercado consumidor que seria as regiões brasileiras ali. Olha, mesmo os charqueadores estando insatisfeitos com o aumento ali de impostos sobre o sal, eles passaram a apoiar as tropas imperiais com medo ali de perder o mercado consumidor. Isso sem falar que para os estancieiros era ali um prejuízo extremamente grande. Por que extremamente grande? Porque os charqueadores poderiam muito bem comprar, olha só, o sal direto no Uruguai, o charque direto no Uruguai e na Argentina, e simplesmente fazer a venda para o interior, sem ter a necessidade de comprar o gado também dos estancieiros do Rio Grande do Sul. E aí isso vai baratear o preço do gado mais ainda, causar mais prejuízo. Então, as indústrias de sal, as empresas de sal, elas poderiam apoiar os estancieiros, mas elas não apoiam pela seguinte razão. Por quê? Aqui eles temiam perder o mercado consumidor em caso de uma separação. Então isto daqui é fundamental. E sem falar, se eu não comprar dos fazendeiros ali do Rio Grande do Sul, eu importo o charque direto mais barato da Argentina, eu viro importador de charque do Uruguai e vendo para as regiões do interior do Brasil. Eu não necessariamente tenho que importar aqui dos fazendeiros do Rio Grande do Sul. Olha o problema.
Isso vai resultar em um grande conflito. Percebam que as empresas de sal, os proprietários, os charqueadores, eles não são ali tipo ou liberais ou conservadores. Eles estão olhando para o problema econômico, a perda de mercado do consumidor. Já os estancieiros não é uma situação de ser liberal ou conservador, mas olhar para o problema econômico ali. Ah, professor, mas eles tinham ideias federalistas republicanas, as ideias elas são liberais. Olha, eu concordo com você, mas por um viés econômico e não político. Tá bom, galera? Bom, vamos para o próximo vídeo aí para a gente poder dar continuidade.